Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, é o seguinte, nesse vídeo nós vamos tratar a respeito do método de arquivamento de alfabetação, ou seja, o método alfabético, ok? Existem certas regras aí que você precisa visualizar comigo. São regras tranquilas, você vai ver no decorrer da aula, nada demais, mas é importante. Se você não souber, meu amigo, pode ter certeza absoluta, vai acabar errando uma questão de prova, tá? Então acompanha aí comigo, método de alfabetação. É um método de ordenação que tem por eixo, evidentemente, o quê? O alfabeto, né? Então, nós vamos guardar os documentos por ordem alfabética, tá? E são 13 regras de alfabetação. A começar, a regra número 1 é que nós arquivamos os documentos pelo último sobrenome, é isso mesmo. Arquivam-se os nomes de pessoas físicas pelo último sobrenome. Eu coloquei aqui os exemplos, olha só. João Barbosa, Maria Gonçalves Cabral e Cristiano Silva. Como que nós vamos arquivar esses documentos? Da seguinte maneira, ó como eles são arquivados. Nós vamos arquivar pelo último sobrenome. Então nós vamos, na verdade, fazer o seguinte, tá? Inverter e colocar o último sobrenome antes da vírgula. Então vai ficar assim, ó, Barbosa, João. Porque eu já vou colocar na ordem alfabética, tá? De A a Z. E aí é interessante você observar o seguinte, aqui no Brasil nós não temos esse costume, mas lá fora, né, nos Estados Unidos, Inglaterra, outros lugares, repara que normalmente nós chamamos as pessoas pelo sobrenome, não pelo prenome, né? Tudo bem? Por exemplo, Donald Trump, você não fala Donald, você fala Trump, o Trump, né? Barack Obama, a gente falava Obama, ok? Pode reparar isso, né? Então tá aqui, ó, Barbosa, João. É assim que a gente vai arquivar o documento de nomes de pessoas físicas. Depois nós temos Cabral, Maria Gonçalves. E por fim, Silva, Cristiano. Então a regra número 1 é arquivar os nomes de pessoas físicas pelo último sobrenome, certo? Beleza? Então assim que a gente arquiva. Ah, professor, mas se os nomes são iguais, né? O sobrenome é igual, aí tem outra regra para isso. Então, existem 13 regras, você vai visualizar aqui comigo. Então, a primeira regra é essa, eu quero que você guarde. Bom, a segunda regra, sobrenomes compostos. Cuidado, tá? Sobrenome composto não é o camarada ter 2, 3, 4 sobrenomes, tá bom? Tipo Souza e Silva, Santos, Silva, alguma coisa assim, tá? Na verdade, é quando você tem um sobrenome que ele tem um substantivo e um adjetivo. Pode ser separado por hífen ou não. Aqui o meu exemplo, ó, Camilo Castelo Branco. Poderia ser Camilo Castelo Branco e ter um hífen aqui no meio, tá? Beleza? Com ou sem hífen, não importa, com ou sem hífen, ok? Castelo Branco. Então, ó, veja bem que interessante. Castelo é um substantivo, né? E branco é um adjetivo do substantivo, né? O castelo é branco. Pensa sempre assim que você vai conseguir matar a charada de sobrenomes compostos. Aqui o nome do Paulo, ó, Paulo Monte Verde. Nós temos o monte, que é um substantivo, e verde, que é um adjetivo do substantivo. O monte é verde. Heitor Villa Lobos. Aqui é interessante, né? Nós temos um sobrenome composto, né? Villa e Lobos. E são dois substantivos, isso é possível também. Então, logo, nós temos aqui um sobrenome composto, certo? Beleza? Deu para entender? Os sobrenomes compostos, eles não se separam. Então, quando a gente passar para o outro lado, né, antes da vírgula, nós não podemos separar Castelo de Branco, Monte de Verde, nós não podemos separar, certo? Então, como que vai ficar? Vai ficar assim, ó. Arquivam-se esses documentos. Primeiro, Castelo Branco, Camilo, Monte Verde, Paulo, e Villa Lobos, Heitor. Vale lembrar para você que eu já estou colocando na ordem alfabética, tá? Próxima regra, regra número 3, sobrenomes formados por santo, santa ou são. Os sobrenomes formados por santo, santa ou são não se separam. Então é parecido com a ideia dos sobrenomes compostos, tá? Mas cuidado, santo, santo ou são. No singular, tá vendo? Ó, no singular. Então, por exemplo, Daniela São Paulo, Oliver Santa Paula, João Santo Antônio, podia ter aqui Cristiano Santa Cruz, ok? Então, como que nós vamos arquivar esses nomes? Ó como eles são arquivados.
Santa Paula, Oliver, Santo Antônio, João e São Paulo, Daniela. Então repara que eles não se separaram. Agora, se eu tivesse aqui, ó, Santos, Santos já é plural, esquece, tá bom? É quando é formado por santo, santa ou são, no singular, beleza? Regra número 3, vamos para a regra número 4, nomes abreviados. Tá vendo aqui? Eu tenho J. Silvestre, Jonas Silvestre, José Silvestre. Sobrenomes são iguais, mas eu tenho aqui, ó, um prenome que está abreviado, J. Ponto. Eu não sei, esse J pode ser de José, de Jonas, também de Joana, de Joaquim, sei lá. Então, como que vai acontecer? Os nomes abreviados, eles têm preferência se a gente pensar nos demais, tá? Então, como que nós vamos arquivar? Da seguinte maneira, ó, Silvestre, J. Ponto, Silvestre, Jonas e Silvestre, José. E é interessante, ó, como todos têm o mesmo sobrenome, o que acontece? Eu vou verificar a ordem alfabética do prenome, tá? Então, J. Ponto tem preferência, depois Jonas, porque ó, você tem J-O, depois N, J-O, depois S, na ordem alfabética, de A a Z, ok? Super simples, né? Depois nós temos regra 5, artigos e preposições. Os artigos e preposições, eles não são considerados na ordenação. Então, na hora de você inverter, você não considera, tá bom? Então, eu tenho Antônio Carlos de Oliveira, José Henrique da Silva, Lucas da Conceição. Como que nós vamos arquivar esses sobrenomes? Vai ficar assim, ó. Conceição, Lucas da, Oliveira, Antônio Carlos de, e Silva, José Henrique da. Você tá vendo? Eu só mandei para antes da vírgula o sobrenome. A preposição não foi. Beleza? Eu não vou considerar. Tá certo? Legal. Continuando, regra número 6. Grau de parentesco. Olha só. Edson Almeida Filho, Marcos Ribeiro Júnior, Josias Vasconcelos Sobrinho. Então tem um grau de parentesco. O grau de parentesco nós não consideramos, mas ele acompanha o sobrenome. Tá bom? Porque tudo que tiver depois do sobrenome tem que acompanhar. Então como que vai ficar? Vai ficar assim, ó. Almeida Filho, Edson, Ribeiro Júnior, Marcos, e por fim, Vasconcelos Sobrinho, Josias. Então repara que o grau de parentesco, ele acompanhou o sobrenome, tá? Legal. Continuando. Títulos. Os títulos não são considerados e vão para o final entre parênteses, ok? Você vai ver como que vai ficar. Ó, ministro Roberto Salles, professor Cristiano Silva, coronel Antônio Miranda, doutora Solange Maciel. Como que nós vamos arquivar? Arquivam-se da seguinte maneira, ó. Maciel, doutora, entre parênteses, o título. Maciel, Solange, entre parênteses, doutora. Depois, Miranda, Antônio, entre parênteses, coronel. Salles, Roberto, entre parênteses, ministro. Tá bom? É assim que nós arquivamos os documentos com títulos. Nós não consideramos os títulos. E Silva, Cristiano, entre parênteses, professor. Regra número 8, nomes estrangeiros. Então, eu coloquei aqui, ó, Donald Trump, Hillary Clinton e Paul Miller. Como que nós vamos arquivar esses nomes? Igual na regra número 1, ou seja, Clinton, Hillary, Miller, Paul e Trump, Donald. Ou seja, arquivam os nomes de pessoas físicas, inclusive nomes estrangeiros, pelo menos na maioria, porque tem exceções, tá? Nós arquivamos pelo último sobrenome. Regra número 9. Partículas. Partículas aqui no caso seria o quê?
seria a preposição no caso, tá? Inclusive, aí tem uma regrinha interessante. Se a partícula é com letra minúscula, nós não consideramos. Ó, então essa aqui, ó, não considera na ordenação, tá? Se a partícula é com letra maiúscula, aí consideramos na ordenação. Olha só como que vai ficar. Aqui vão ser os nomes, ó. Capri, vírgula, Giulio, Di, porque esse Di é minúsculo, então nós não consideramos. Agora, todos os outros nós vamos considerar. Olha lá, ó. De Penedo, vírgula, Esteban. Dupont, vírgula, Charles. E O'Brien, vírgula, Gordon. Por quê? Porque essas partículas aqui tem letra maiúscula. Então, quando tiver letra maiúscula, as partículas nós consideramos, ok? Vamos lá, mais uma regra. Regra número 10. Nomes espanhóis ou nomes hispânicos. Ou seja, de origem, né? O que acontece? Os nomes espanhóis e hispânicos, eles são exceção à regra. Porque lembra que a regra é nomes de pessoas físicas, nós arquivamos pelo último sobrenome. No caso aqui dos nomes espanhóis, nós vamos arquivar pelo penúltimo sobrenome. Tá certo? Por quê? Porque o que acontece? Tradicionalmente, o penúltimo sobrenome é o sobrenome paterno, tá? Então tem lá José de Oviedo e Banhos, Francisco de Pina de Melo, Antônio de Los Rios. Como que nós vamos arquivar? Vai ficar assim, ó. Arquivam seus nomes da seguinte maneira. Ou Oviedo e Banhos, José de. Então, Oviedo, por quê? Porque é o penúltimo sobrenome. Então, nós consideramos. E tudo que vem depois dele também vem junto. Certo? Beleza? Aí depois nós temos Pina de Melo, vírgula, Francisco de. Tá vendo? Pina de Melo, né? Pina é um sobrenome, Melo é outro sobrenome. Pina é o penúltimo sobrenome. É o que eu estou considerando. Tá bom? Beleza. Então fica dessa forma, dessa maneira, no caso, os sobrenomes aí, os nomes espanhóis. Legal? Show de bola? Então vamos dar continuidade. Regra número 11. Nomes orientais. Como os nomes orientais, eles são arquivados. Nomes orientais aqui, pessoal, podem ser asiáticos, tá? No caso, né? Oriental é asiático, né? Mas oriental não é só asiático, pode ser também de origem árabe. Tudo bem? Beleza? Então, os nomes de origem árabe e asiático, né, da Ásia, orientais, eles são arquivados como se apresentam. Então, são arquivados como se apresentam. Então, como eles se apresentam é a maneira como nós vamos arquivar os nomes, tá bom? Outra coisa, tem que ser totalmente oriental, tá? A gente aqui no Brasil, por exemplo, nós temos muitos nomes, né? Que, por exemplo, aqui eu tenho Emiko Yutaka, é totalmente oriental, certo? Asiático. Mas eu poderia ter Emílio Yutaka. Aí vale a regra normal, Yutaka, vírgula, Emílio. Mas como é totalmente oriental, aí nós vamos arquivar assim, ó. Albenhur, Emiko Yutaka e Li Yutang, ou seja, eu vou arquivar como se apresenta, sem vírgula, sem nada, ok? Regra 12, pessoas jurídicas. As pessoas jurídicas, elas são arquivadas como se apresentam. Tá ok? A única coisa que eu vou fazer é colocar na ordem alfabética, tá? Então tem, ó, VUNESP, José da Silva Limitada. Cuidado, tá? José da Silva não é pessoa física, pessoa jurídica, tá aqui, ó, limitada, tá? A Colegial, The New York Times e Fundação Carlos Chagas, tudo bem? Uma outra dica. Seguinte, os artigos, eles não contam, eles vão para o final entre parênteses. Inclusive aqui, ó, certo? Como que vai ficar então esses arquivos? Visualiza aí comigo. Vai ficar assim, ó. Colegial, entre parênteses, no final, A. Então esse artigo eu não estou contando, tá?
Depois eu tenho Fundação Carlos Chagas. Depois eu tenho José da Silva Limitada. New York Times e o D, que é um artigo, vai para o final entre parênteses. E por fim, VUNESP. Então é assim que nós arquivamos os documentos, né, de pessoas jurídicas, ok? E regra número 13, congressos e afins, eventos, né, e assim por diante, exposições. Olha só, os eventos e exposições, normalmente nós vamos encontrar uma numeração no início, né, que pode estar, na verdade, por extenso, escrito, né, ou romano, não importa, tá? Da forma como vai aparecer para você. A numeração ela não conta e vai para o final entre parênteses. E o restante será arquivado como se apresenta. Claro que a gente vai colocar um aqui na ordem, tá? Então na ordem vai ficar assim, ó. Congresso de Arqueologia, entre parênteses, terceiro. Encontro de Arqueologia, entre parênteses, primeiro. E Seminário de Arqueologia, entre parênteses, segundo. Então é dessa maneira, dessa forma, que nós arquivamos esses documentos. Ok? Legal. Agora nós vamos resolver algumas questões para que você possa observar como que o tema pode ser abordado na prova, né? Temos aqui uma questão, 2016, VUNESP, caiu no concurso da Universidade Federal do ABC, assistente em administração. A questão diz assim, ó, tendo em vista a importância de se arquivarem corretamente os documentos em arquivo, visando a sua localização, faz-se necessária a adoção de algumas operações de arquivamento, como inspeção, estudo, classificação, codificação, ordenação e alternativa A, guarda de documentos, numeração de documentos, controle de documentos, anexação de documentos, protocolo de documentos. Gente, é o seguinte, quando nós vamos, na verdade, fazer uma ordenação de documentos, né, arquivar documentos, se a gente vai arquivar, significa que nós vamos fazer o quê? Nós vamos guardar os documentos. Então, é guarda de documentos. Então, nós fazemos uma inspeção, um estudo, uma classificação, uma codificação, uma ordenação e, claro, por fim, uma guarda do documento. Então, colocamos os documentos em ordem, por questão aí de metodologia, e aí, consequentemente, guardamos esses documentos. Tá certo? Uma questãozinha mais conceitual aí. Próxima. Questão, ela diz assim, ó, em arquivamento, considerando o seu método alfabético, as pastas devem ser ordenadas e separadas por separadores plastificadores, cartolinas duplas, papeletas autocolantes, folhas de sulfite coloridas, guias divisórias simples. Gente, é uma questão mais conceitual que eu trouxe aqui para você saber que o gabarito é a alternativa E. Guias divisórias simples. Então, ó, arquivamento no método alfabético, as pastas devem ser ordenadas e separadas por guias divisórias. Tá bom? Nada demais. Ok? E mais uma questão. Olha só, questão caiu no concurso da Unesp, para assistente de suporte acadêmico, diz assim. Assinale a alternativa que apresenta a aplicação correta de ordenação de nomes de firmas, empresas, instituições, órgãos governamentais, utilizando o método de arquivamento alfabético. Então vamos lá. Você lembra de algumas regrinhas, né? Então vamos lá ver. Vamos lá. Álvaro Ramos e Cia, Barbosa Santos Limitada. Ok. Colegial, entre parênteses A, porque esse A não é, a gente não leva em consideração, né? Companhia Progresso Guanabara. Aqui tem um nome em inglês, né? Congress Library of... Ó, aqui tá errado, né? Beleza? Por quê, gente? Ó, aqui é todo o nome. Eu coloquei entre parênteses esse nome aqui. Não dá. Só se fosse um artigo ou uma preposição, né? Embratel, Fundação Carlos Chagas. Então, essa aqui já era, certo? Alternativa B, a colegial. A colegial, estou contando aqui o artigo. Já era, tá errado. Lembra que eu não considero o artigo? Alternativa C, Álvaro Ramos e Cia, Barbosa Santos Limitada, colegial entre parênteses A, Companhia Progresso, Guanabara, Embratel, Fundação Getúlio Vargas. E aí, por fim, a gente tem aqui um artigo no final. Beleza, show de bola. Aqui eu coloquei, né, mas estava errado.
Então, olha só o gabarito da nossa questão, alternativa C, tá? A D tá errado novamente, ó, A colegial tá errado aqui. E a E, ó, nem preciso visualizar as outras, eu já sei que esse A colegial tá errado, certo? Olha que interessante, né? Dava para matar essas três aqui facilmente. Talvez um pouquinho mais complicada seria essa aqui, ó. Você teria que tomar um pouco mais de cuidado. Tá bom? Então ficamos com a alternativa C nessa questão. Deu para entender? Maravilha, galera. Fico por aqui. Eu volto para a gente dar continuidade aos nossos estudos relacionados a método de arquivamento. Valeu, grande abraço, bom estudo para você. Você acaba de assistir a uma aula ou uma parte das muitas aulas que nós temos aqui no nosso curso online preparatório para o concurso da Câmara Municipal de Americana, cargo oficial legislativo. E se você chegou até aqui é porque gostou, não é verdade? Então continua, porque eu tenho um recado importante para te passar. Nós do Vencendo Concursos montamos o curso online preparatório. É o Gabaritando Câmara de Americana, oficial legislativo. E eu quero nesse vídeo mostrar para vocês quais são as vantagens do nosso curso. Ó, em primeiro lugar, ao adquirir o curso preparatório, você terá acesso imediato ao curso, tá? Você recebe no seu e-mail os dados de acesso imediatamente. Comprou, já recebe, instantâneo. Você vai ter acesso ilimitado, poderá assistir às aulas quantas vezes você quiser e o prazo de validade do curso preparatório é de 1 ano. Você terá no curso Teoria e Questões Comentadas, centenas de questões comentadas pelos nossos professores, que vai fazer uma diferença muito grande na sua preparação. Você também terá material em PDF das aulas, então nós vamos disponibilizar os slides dos professores no formato PDF, tá bom? E estamos preparando um super bônus, são os cadernos de questões. São cadernos de questões, pessoal, gabaritados, questões gabaritadas. São milhares de questões à sua disposição, em que nós separamos por matéria, ok? Valor especial de lançamento do curso preparatório, de R$ 497 por apenas R$ 297 ou 12 vezes de R$ 29,65. Agora me diz, o que você paga com R$ 29,65 hoje em dia, hein? Aqui você pode adquirir o curso online preparatório, certo? O curso que vai te levar à aprovação, salário que ultrapassa a casa de R$ 4.000, estabilidade. Então vale muito a pena trabalhar, morar em Americana, com certeza absoluta. Para você adquirir o curso, você vai fazer o seguinte: abaixo do vídeo, na barra de descrição, na barra de comentários, vai ter um link. Você vai clicar nesse link e vai ser redirecionado à página do curso. Lá encontrará todas as informações necessárias. Aí é só preencher seus dados, escolher a forma de pagamento e pronto, vai começar a estudar aqui com a gente no Vencendo Concursos, porque aqui você vence. Se você tiver alguma dúvida, lá na página do curso eu tenho um chat online. É só você digitar a sua dúvida que os nossos consultores vão te atender e vai sanar todas elas. Ou você pode chamar na central de atendimento WhatsApp, tá aí o número 11 97465 6052, ok? Bom, gente, é isso. Vou ficando por aqui. Espero ter ajudado, contribuído. Uma aprovação aí no concurso da Câmara Municipal de Americana. Você quer começar o curso, inicie já, não perca tempo, para que você realmente esteja bem preparado até a data da prova, tá bom? Grande abraço e até mais.